O Céu e o Inferno, capítulo 4, Espíritos Sofredores. François Riquet era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em C, em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando-a até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha dessa senhora sujeita a crise de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético, e também bom médium escrevente, viu num desses sonos o Sr. Riquet, ao qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Bom, aqui ele dá característica, era um velho celibatário, avarento, que acumula uma grande riqueza, tinha uma inquilina que ele já tinha esquecido, e a filha dessa senhora o vê querendo se dirigir a ela. Então vamos lá. Passado alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação: que pretendeis de nós? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de que o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se recuperarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário, e guardaram-me o cobre. Por que não mo querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Isso acontece com a maioria dos espíritos muito apegados às coisas materiais. E a gente vê muito disso nas comunicações, nas reuniões mediúnicas, quando o espírito fica apegado. Eu tinha 27 ternos, cada terno chegava a custar R$ 5.000. Aquilo é uma fortuna, eles querem pegar tudo, eles querem vender, eles querem doar, eles querem usar. Ou seja, o espírito fica desesperado por aquilo que ele obrigatoriamente tem que deixar. E lógico, vai deixar. Não tem como fazer outra coisa, não tem como ser diferente. Ele tem que deixar para trás e seguir seu caminho evolutivo. Mas vós estáis morto, meu caro Senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorei a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Ou a doninha foi cruel com o espírito. Não, eu não poderei viver na pobreza, preciso de meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Esse é o grande engano. Ele está vivo, mas está vivo como espírito. Uma vida cheia de dinheiro, cheia de coisas materiais, mas que ele desperdiça as mãos cheias desse dinheiro, deixando para parentes, conforme ele falou, que se lucupretaram com aquele dinheiro, não fizeram nada de bom com aquele dinheiro para o próximo. É o que acontece com quem acumula. Se você acumula, se você não orienta os seus descendentes, se você não faz uma boa orientação, lá vem os problemas, lá vem as situações e toda uma gama de dificuldade inerente àquele processo de aperfeiçoamento, de melhoria que a pessoa precisa empreender. Com isso, ele tem que passar por determinadas experiências, muitas das vezes complexas, difíceis, dolorosas, para aprender a valorizar o dinheiro. A grande dificuldade, o grande problema das pessoas que acumulam muito simplesmente para ter acumulado é que depois tem que reencarnar na miséria. Foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-la à realidade: sofreis? Oh, sim, sofro. Piores torturas que as das mais cruel enfermidades, pois é minha alma quem as padece. Tenho sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz, me auxilie a sair desta situação deplorável. Na hora que pergunta se ele sofre, ele dá uma bela definição de sofrimento. Acusaram de muitas coisas e hoje ele se sente um miserável e indigno, mas de piedade, mas ele precisa de ajuda para sair daquele sofrimento.
Essa é uma condição que a maioria dos espíritos vão encontrando durante a vida, e essa é uma forma que nós temos que ajudá-los a se redimir, ajudá-los a se refazerem, porque são espíritos necessitados de amparo, necessitados de amor, necessitados de misericórdia. Por isso é importante, meus irmãos, minhas irmãs, procurarmos entender como devemos nos portar aqui na vida para deixarmos essa vida em condições melhores do que entramos e, principalmente, sabendo nos desapegar das coisas materiais, cultivar verdadeiras amizades que vão ser úteis e com isso nós vamos ajudar as pessoas a serem melhores, a estarem melhores, a caminharem para o bem. Se a gente quer acumular o dinheiro sem ajudar ninguém, acabamos por criar problemas muito sérios para nós mesmos. E aí, lá vem o futuro cheio de misérias, de dores e sofrimento. Oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. François Riquet, Rue de la Charité, número 14. É interessante que é uma mediunidade que coloca o nome e o endereço. Nós precisamos muito estudar a doutrina espírita para não falarmos besteira. Tem médium que ele tem uma mediunidade tão sensível, com tanta capacidade de desprendimento, que ele pode fazer isso. Receber a mensagem com o nome e o endereço daquele espírito. E muitos espíritos nem têm nome mais, que já passaram tanto tempo naquela situação. Então, cada uma situação é cada situação é de uma forma, e nós vamos então com isso começando a crescer, começamos a nos aperfeiçoar, começando a entender a doutrina espírita de uma forma diferente. Estudar o seu inferno é procurar entender os espíritos, é procurar entender como que esses espíritos agem e reagem no mundo espiritual, segundo as suas conquistas e a sua elevação ética e moral. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Ainda não terminou. É curioso ver esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora Deus se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquet habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros, a evocação provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender seu estado e predispô-lo ao arrependimento. É isso que a gente procura fazer sempre, é isso porque a gente procura orientar os espíritos na reunião mediúnica. Mas nós precisamos entender que, como espíritas e como pessoas que lidam com as coisas espiritualizantes e espirituais, precisamos esclarecer as pessoas dessas realidades. A realidade do espírito é transcendente, a realidade do espírito é sutil, subjetiva, e ele sofre segundo as suas condições éticas e morais. Ele sofre segundo as suas condições de sofrimento, de angústia, e é necessário nós começarmos a agir, trabalharmos intimamente pela nossa melhoria e procurarmos fazer o melhor possível para nos aperfeiçoarmos perante a Deus, perante os homens. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça.